Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, né? Você que tem Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Mateus capítulo 6, verso de número 25. Glória a Deus. Mateus 6, verso de número 25. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem gente procurando, né? Mateus capítulo de número 6 e o verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia ao seu próprio mal. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais uma noite, pelo privilégio de estar em tua casa, em tua presença, ouvindo a tua palavra, adorando junto com nossos irmãos, podendo sentir a tua presença e estar aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, aprender contigo, Senhor. Que tu possas ter liberdade a falar aos nossos corações e que nós saiamos daqui tocados por ti, Senhor. Seja que exortado, seja que consolado, seja, Senhor, que desperto para aquilo que o Senhor tem proposto, mas que o Senhor possa ter liberdade em nossos corações. Se houver, Senhor, algo que possa impedir ou roubar a nossa atenção essa noite, que pelo nome que há e poder que há no nome de Jesus caia por terra, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de agir entre nós, que nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem proposto para esta noite, pois tu és um Pai presente que conhece e sabe o que os filhos precisam esta noite, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Toma o seu assento. Em nome de Jesus. Há momentos, irmãos, que Deus ele quer falar muito com o nosso coração, ao profundo da nossa alma, e eu quero que você esteja atento. E se não for pedir muito, peço a vocês, nós temos alguns minutos para ouvir a voz de Deus, daquilo que o Senhor tem para falar. Que você segure um pouquinho aí, beber água ou ir ao banheiro.
David, mas às vezes eu tenho uma necessidade que não posso esperar. Vai sem pensar duas vezes. Mas se não, espera um pouquinho. Vamos ouvir a voz do Senhor, amém? O texto que nós lemos aqui, Jesus, ele está ensinando os discípulos, falando com eles. E a maior lição que Jesus está chamando a atenção aqui é a pergunta: por que estáis inquietos? Ou por que estáis ansiosos? Por que se turba, o nosso coração? Os dias que nós vivemos, irmãos, e recentemente até tive a oportunidade de ministrar, e nós falamos sobre o tempo. E quando nós paramos para analisar os dias que nós vivemos, os dias atuais, percebemos que vivemos em dias tão corridos, dias no qual nós chegamos ao fim da tarde, olhamos para o relógio e pensamos: eu não terminei tudo que tinha a fazer. Os dias vão se passando, Tony, e nós percebemos que o ano já está quase no meio do ano. E a gente fala: eu tinha tanta coisa a fazer. Os dias parecem que estão acelerados. E nós, sem perceber, entramos no mesmo ritmo e queremos viver uma vida acelerada. Ao ponto que começamos a carregar como um lema, quando alguém pergunta para nós como as coisas estão, nós dizemos: eu estou na correria. É a frase que nós carregamos nos dias atuais, porque temos sempre algo a fazer. Nós sempre estamos ansiosos e preocupados com o que ainda vai acontecer. Nós sempre estamos pensando no amanhã e acabamos deixando de lado o presente. Ficamos pensando, talvez você esteja aqui agora e deve estar pensando: como vou resolver tal tarefa amanhã no trabalho? Talvez você esteja aqui e está pensando: tenho que chegar em casa e limpar tal coisa, executar tal tarefa. E nós vivemos sempre pensando no próximo passo, na próxima hora, no próximo dia, mês e ano. Mas Jesus está falando com os discípulos e está dizendo: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão inquietos? Percebe que quando nós entramos nesse ritmo de eu estou na correria, passamos dias, meses e sempre há uma lista de tarefa a cumprir. Nós passamos os meses, os anos e sempre há algo a realizar ou conquistar. E parece que nada daquilo que nós temos é o suficiente, pastora. Parece que tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou já não tem mais o mesmo brilho, já não tem mais o mesmo valor. Outrora você olhava talvez para o lugar que você está pisando, para as coisas que você tem, e estava pensando: eu quero tanto, eu preciso tanto, eu quero conquistar, eu quero realizar. E talvez hoje você está pisando naquilo que outrora você sonhou, mas você já está pensando no amanhã. E não dá tempo de desfrutar o presente. Você está pensando na próxima realização e você não consegue se alegrar pelo presente. E aí Jesus começa a decorrer com os discípulos e a dizer a eles: o que importa mais? A vida ou o alimento que te sustenta? As roupas que você usa ou o seu próprio corpo? Jesus começa a falar para os discípulos: por que vocês estão desesperados pelo amanhã, sendo que com todos os esforços que vocês tenham, jamais vão conseguir acrescentar 1 minuto ou hora que seja em sua vida. Jesus está dizendo para eles: o que vocês estão fazendo? Não existe uma geração no qual carrega e sofre com a ansiedade como a nossa. Temos informações, temos conteúdo, temos entendimento, mas não temos saúde. Ou melhor, não temos tempo.
Não dá. Você compra um tênis e não dá tempo de usar. Você compra uma roupa para sair para passear com a família e não dá tempo de desfrutar daquela roupa para passear, porque não dá tempo de passear. Você compra um carro e diz, vou viajar com a minha família, mas você não viaja, porque não dá tempo de viajar. Você compra uma casa grande e diz, eu vou receber as pessoas em minha casa, mas não dá tempo de recebê-las. Eu queria um celular com bastante crédito para ligar para minha família inteira. Não tem um minuto para ligar. E Jesus está dizendo, por que estáis ansiosos? Porque perturba o teu coração. Passamos dias, meses, louvando, aprendendo, cantando, lendo, que a presença é o que mais importa. Como foi louvado aqui, eu só quero a tua presença. Eu só quero estar contigo. Eu já estou aqui, pode vir. Mas quando? Em que momento? Em qual hora da sua agenda? Em qual dia da sua semana? Quando eu tiver minha família, eu vou sentar com ela na mesa, vamos falar de Jesus, em que momento? Porque estáis ansiosos? Porque estáis inquieto, teu coração. Jesus relata todas estas coisas, ele vai dizendo, e no final, ele vai dizer assim, buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e estas vos demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz estas, ele está dizendo tudo isso que eu já falei para você. O que é, David? O que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, o salário que eu vou ganhar. Todas estas coisas, Jesus está dizendo, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro busque o meu reino e a minha justiça. Porque estáis inquieto. Vivemos dias corridos e deixamos que as coisas, que o mundo, no seu ritmo acelerado, nos impeça de estar na presença. Nós não percebemos que todas as coisas que o mundo vai criando para nós, vai nos roubando da presença, e sem perceber, nós entramos no mesmo ritmo de querer, de querer, de querer e de querer. Vós não sois deste mundo. Por que nos moldar a Ele? Sem perceber, deixamos as coisas decidir o que fazemos, para onde vamos, como vamos viver. E quando nós olhamos lá atrás no jardim, a Bíblia diz que Jesus faz todas as coisas, coloca o homem e diz ao homem, você vai governar sobre todas estas coisas. E estamos deixando tudo nos governar. Ei, existe uma autoridade sobre você. Você governa aquilo que Deus propôs para você governar. Deixamos que as coisas comecem a dizer e a ditar como nós devemos viver, como nós devemos nos posicionar, como nós devemos nos preocupar. E nós hoje temos redes sociais, aí você olha ali, mas eu queria isso, e aí depois você já pensa, eu quero outra coisa, e você fica ansioso com as coisas.
Outrora só queríamos um tempo. Outrora só queria um carro para ir visitar minha mãe, para ir ver minha família. Eu só queria um pouquinho mais de condição. Deus, se o Senhor me der essa vaga de emprego. Como líder de jovem que já fui, irmão, quantas vezes vi jovens falar, eu só queria aquela vaga. E aí eu vou servir, vou continuar aqui servindo, mas Deus vai me fazer prosperar. E aí ele consegue a vaga, mas depois você não vê mais ele. Ah, Senhor, eu só queria abrir essa empresa e aí eu vou me dedicar ao Senhor. E aí a empresa é aberta, o Senhor abençoa, mas depois você não vê mais. Ei, irmãos. O nosso tempo aqui nessa vida é tão curto. Posso falar aqui um pouquinho da experiência que tenho, é que você pode conquistar todas as coisas. Pode. Você pode conquistar uma vida bem sucedida financeiramente. Você pode conquistar uma linda família. Você pode ter belos filhos. Mas posso te falar? Nada disso vai encaixar no quebra-cabeça do seu coração. Mas a família de Deus mas ela não vai preencher a pecinha que falta do seu coração. Mas a Bíblia diz que eu ia prosperar, mas ela não vai preencher o espaço que tem dentro do seu coração. Ei, olha aqui para mim. Existe um espaço no seu coração que só tem uma peça que encaixa. Existe um espaço no seu coração que você pode tentar preencher com tudo o que você quiser, mas vai faltar algo. Sabe por que o mundo vive correndo atrás de algo que falta, que parece que nunca preenche, que parece que tem sempre sede, fome? É porque eles não beberam da fonte da vida. E nós, que experimentamos dessa fonte, permitimos viver como se algo faltasse. A Bíblia ensina que tudo está pronto. Deus não é um Deus atrasado, que quando você decidir se posicionar ou fazer algo pelo reino, Ele vai correr lá para resolver aquilo que Ele lhe prometeu. Ei, Deus não está atrasado, tudo está pronto. E nós agimos como se Deus estivesse atrasado. Como se Ele ainda não tivesse feito aquilo que era necessário fazer. A Bíblia diz, do que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados. E como a pastora aqui, às vezes nós queremos esbravejar e murmurar e reclamar. E Deus está olhando e dizendo, do que se queixa? O homem, senão de seus próprios pecados. Perceba que quando permitimos viver uma vida de ansiedade, parece que nós não temos mais rumo, parece que não tem direção. E você faz uma coisa e faz outra, e começa uma e não termina, e depois começa outra, e você sempre está tentando fazer alguma coisa, e nada faz, nada realiza, nada concretiza, nada conclui, porque você está ansioso e acha que tem que fazer toda... Ei, para. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Talvez as coisas não aconteçam, não é porque lhe falta sabedoria, não é porque você não consiga, talvez é porque você ainda não entendeu. Que Tiago está falando, aquele que acha ou que não tem sabedoria, peça a Deus. Que Ele dá de forma deliberada, abundante. Quando estamos ansiosos, queremos resolver com a força do nosso braço. Não, vou fazer, eu vou realizar, eu vou conquistar, deixa comigo, eu faço, eu sei, eu tenho uma estratégia. Irmão, você passa meia hora no Instagram, vai aparecer pelo menos uns 3 cursos que vai dizer que vai solucionar a sua vida.
E aí a gente vive lá, compra esse. Se você não termina nenhum curso, você não resolve nada, não conclui nada, não chega a lugar algum, porque você está buscando a ferramenta errada, no lugar errado. Meia hora por dia. Vou dizer como eu falo para as crianças, 30 minutos por dia, e todas as respostas que você precisa estão aqui. As crianças uma vez me perguntou, David, mas até em inglês tem a resposta? Eu disse para eles, tem. E eu vou te contar por quê. Porque aquilo que você não sabe, Deus ele é capaz de te ensinar. O Daniel não está aqui hoje, mas ele testemunhou junto comigo. Existe o irmão hoje, na época ele era evangelista, hoje eu não sei. E ele disse que Deus, desde novo, dizia que ele iria pregar às nações. E ele dizia, como eu vou fazer isso? De família humilde, pobre, mal estudava. E depois de grande, ele começou a pregar nas igrejas. E um dia ele disse que estava num culto, Deus tomou ele, batizou ele de uma forma que nem ele entendeu. E daquele dia em diante, Renan, ele passou a falar literalmente em outra língua. E aí quando ele começou a falar, outra pessoa que estava no culto falou, esse irmão está falando tudo em inglês, ele fala bem fluente em inglês. O irmão falou, não, ele não fala não, mal português. Ele falou, não, eu vou te explicar o que ele está falando. E aí o irmão começou a traduzir. Ele disse, ele está falando em inglês. E aí quando terminou o culto, daquele dia em diante, ele teve propostas e oportunidades de ministrar em muitos países. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. O problema é que talvez você está ansioso em resolver, Ele resolve. Aquilo que nós não podemos fazer com a força do nosso braço, Ele pode realizar. E não se desespere, não fique ansioso para que Deus faça assim, vamos, preciso de tempo, vamos. Há tempo para todas as coisas. Não se planta uma semente e fica ali cercando ela, fala, vamos sementinho. Sai, bora. Eu preciso do fruto. Vamos. Eu tenho pressa. Não, irmãos. Você percebe que quando você vai na feira, existe época que você vai lá, tem um monte de manga. Vou dar um exemplo. Mas tem época que você vai lá, não tem nada. Sabe por quê? Porque existe às estações. O tempo para aquela fruta sair de uma semente a se tornar um fruto. E quando você pode perceber, quando você come uma fruta que tem lá na feira, fora da época, você pode provar, irmão. Você vai falar assim, isso não tá legal. Porque aquilo ali foi artificial, foi feito todo um aparato para que ela crescesse num tempo no qual não era propício para ela. A ansiedade é nós queremos acelerar o processo. É nós queremos burlar o tempo necessário para viver aquilo que precisa viver. A ansiedade é querer viver coisas que não é para este tempo. E a ansiedade, olha aqui para mim, ela te rouba uma das maiores dádivas. E qual é? O ontem se chama passado. O amanhã se chama futuro. E hoje se chama, quando você vai no aniversário, você dá. O Senhor está te dando um presente todos os dias. O Senhor está nos abençoando todos os dias com um presente. E o que nós temos feito? Como a pastora disse aqui, temos murmurado, reclamado, questionado. Tudo isso aqui, irmãos, tudo que você faz, a empresa, os negócios, a família, tudo isso vai passar. E o que vai restar são estas palavras. O que vai restar vai ser as palavras que quando você estava no seu pior momento, quando ninguém dava nada por você, quando você não acreditava em você, quando você não tinha expectativa de nada, não tinha esperança de nada,
Quando você pensava que para você já tinha acabado tudo e nem sequer sonhar, você conseguia sonhar. Mal você acreditava que ia viver e ia estar no outro dia vivo. Quando nada mais havia, quando não tinha mais esperança. Foi esta palavra que te encontrou. Feche seus olhos. Quando não tinha mais alegria, foi essa palavra que te encontrou. Quando você tinha perdido as esperanças de sonhar, foi esta palavra que te encontrou. Quando você não conseguia acreditar que a sua família ia ser restituída, que o seu casamento ia ficar bem, foi esta palavra que lhe encontrou. Talvez quando você estava pensando em tirar a própria vida, ou quando você tentou fazer isso, foi esta palavra que te encontrou. Quando não tinha mais esperança, quando você já tinha desistido de tudo, e talvez a sua família virou as costas, te pôs para fora de casa, quando não tinha mais nenhum tipo de expectativa, talvez lhe roubaram tudo que tinha, a alegria, a paz, a esperança. Foi essa palavra que te encontrou. E ela não olhou para quem você era, para como você estava, para a vida que você levava, para as roupas que vestia, talvez para o sangue que estava em suas mãos. Ela não olhou para isso. Ela só disse: eu te amo. Ela só olhou para você e disse: eu te quero todos os dias junto de mim. E o melhor de tudo, ela disse: essa vida que você tem aí, dá para mim. Porque eu tenho uma vida para você. Eu tenho uma história escrita por mim para você. Eu tenho um plano, um propósito, uma promessa sobre a sua vida. Eu quero que você pense agora naquilo que o Senhor já te deu. Talvez na promessa que você está pisando hoje. Na promessa que você está vivendo. Ah, David, mas tem muitas coisas a viver. Ei, pensa na promessa, naquilo que o Senhor já fez. Desfrute o presente do Senhor. Às vezes você fica preocupado: eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso... Entenda, irmão, que o propósito primário do Senhor é que você seja filho. Não é que você seja o pastor, o diácono, o evangelista, o levita, o ministro. Não, é que você seja filho. E que Ele seja o seu pai. Eu não sei o que tem roubado talvez a sua paz, o seu tempo, e tem lhe trazido ansiedade, preocupação com o amanhã. Mas eu quero que esta palavra que Jesus dizia aos discípulos, como Ele diz hoje aos discípulos dele aqui, aos filhos de Deus: não ficais ansiosos. Como disse o salmista: não turbe o teu coração, que a tua alma não fique abatida, pois o Senhor é a vossa esperança. E assim como Ele fez no passado, Ele fará nos dias de hoje. Fica de pé junto comigo. Eu quero que você feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero que você inicie uma oração agora.
Você vai orar com as suas palavras, do jeito que você sabe. Isso é uma conversa de pai para filho, de filho para pai, de amigo para amigo. Feche os seus olhos. E comece a ser grato ao Senhor pelos presentes que Ele já lhe concedeu. Diga: Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Comece essa oração dizendo: Senhor, eu quero lhe agradecer, lhe louvar pelas coisas que o Senhor já tem me feito, pelas promessas que o Senhor já iniciou a realizar sobre a minha vida. Faça essa oração. Senhor, aqui está, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, as suas filhas. Estamos diante do Senhor, Pai. Tu és o Deus que conhece os nossos corações. Tu és um Pai que sabe o que estamos vivendo, o que estamos passando, Senhor. Que teu Espírito Santo possa operar sobre cada coração aqui presente, Senhor. Que toda ansiedade esta noite, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, ela possa reinar sobre os corações presentes aqui essa noite. Deus, que o Senhor possa fluir entre nós e teu Espírito tenha liberdade de renovar os corações, de trazer alegria, de trazer paz sobre cada um dos teus filhos. Espírito Santo, que o Senhor possa fluir entre os corações presentes. Que toda dor, todo medo, toda preocupação com amanhã, Senhor, caia por terra essa noite. E que nós possamos estar com o nosso coração em paz e confiante e esperançoso no Senhor, Deus. E que nós possamos voltar o nosso coração a Ti, Deus. E que nós possamos buscar o Teu reino, a Tua justiça, Senhor. Ó Deus, acima e em primeiro lugar. Assim faz, Senhor, com cada coração presente aqui essa noite. Se alguém essa noite que ouvindo essa palavra e que o seu coração tem vivido aflito, preocupado, ansioso, eu quero te convidar a vir aqui. Nós vamos orar por você. Chega de viver ansioso, seja de viver preocupado, desesperado. É tempo de a paz reinar sobre o teu coração e o teu lar. A paz que excede todo entendimento, ela reinar sobre a sua casa. Sai do seu lugar, vem para cá. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que haja um tempo novo sobre o seu lar, sobre a sua casa. Porque o Senhor lhe chamou para que você seja livre, meu irmão. O Senhor lhe chamou para que você seja livre em todas as áreas da sua vida, para que o seu coração não fique aprisionado, ansioso com o porvir, mas que o seu coração esteja livre para adorar ao Senhor, livre para glorificar, livre para poder sentir a presença dEle, para viver as promessas que o Senhor tem. Hoje é noite de liberdade, irmão. Hoje é noite que o Senhor vai libertar corações.